Esse texto é uma variação medieval clássica, conhecida como The Wife of Butler's Taylor, atribuída a Geoffrey Chaucer, adaptação de Arnilson de Assis e inteligência artificial. Este episódio é o meu presente de Natal para todos vocês. Mas saibam, 70% das pessoas que assistem o Humor com Sabedoria saem sem se inscreverem. Portanto, peço, se inscrevam. Sobre o rei Arthur. Os mitos não existem para nos entreter. Existem para nos lembrar de quem ainda podemos ser. Ninguém acima de ninguém. Ninguém abaixo de ninguém. Poder sem honra é vazio. Arthur, herdeiro de um reino ainda em formação, caçava por descuido em terras proibidas. Antes de Camelot ser apenas um nome, antes da coroa pesar sobre a cabeça de um rei, houve um erro. Um passo em falso, uma escolha feita pela juventude. Arthur, herdeiro de um reino ainda em formação, caçava por descuido em terras proibidas e foi pego pelo rei vizinho. Sabes onde pisa, jovem? Sabes que cometeste um grave erro e sabes o quanto isso lhe custará? Sei, Senhor, e aceito o peso do meu erro. A lei era clara. Invadir terras alheias custava a vida. No interior do salão do rei vizinho, Arthur está ajoelhado. O rei vizinho se aproxima lentamente e fala: uma palavra minha e este salão beberia teu sangue. Ajoelhado, Arthur engole em seco. Não reagem. E o rei caminha ao redor dele como um predador avaliando a presa. Já vi homens implorarem, já vi reis quebrarem. Em ti, ainda não vejo nada disso. E Arthur ergueu o olhar contido, orgulhoso, apesar do risco. Vejo algo raro, algo que este mundo insiste em matar.
antes que amadureça. E o rei para diante de Arthur. Terás um ano para responder a uma única pergunta. Se falhares, não haverá segunda chance. O rei se afasta e naquele instante a morte recuou um passo. Não por misericórdia, mas por curiosidade do destino. Arthur estava ajoelhado e entendeu que o jogo havia começado. Ainda no interior do salão do reino vizinho, o rei continua falando. E agora o desafio. Não pode me dar a resposta errada. O que realmente querem as mulheres? Uma vida estava em risco. Não poderia haver erros. Algumas perguntas desafiam reis. Outras desafiam a alma. Por um ano, Arthur caminhou, procurou diversas pessoas em busca da resposta correta. Arthur esteve diante da rainha, da princesa, sábios, prostitutas e monges. Arthur foi em busca da resposta correta. Perguntou a todos, ouviu respostas belas, outras vazias, nenhuma definitiva. Durante um ano, ouviu mais do que falou, perguntou mais do que ordenou e descobriu que respostas fáceis raramente são verdadeiras. Esteve com a rainha na Câmara Real e ela lhe deu a seguinte resposta: as mulheres querem segurança, um reino estável, um lar firme. Era uma resposta sólida, mas incompleta. Arthur esteve no jardim com a princesa e ela disse: queremos amor, ser escolhidas todos os dias. O amor encantava, mas não explicava tudo. Esteve na rua, esteve na noite, falou com prostitutas. Queremos moedas justas, é claro. E queremos respeito quando as portas se fecham. A verdade, às vezes, vinha dos lugares que o poder prefere não ver. Esteve com os monges e lhes disse: as mulheres querem modéstia, querem obediência, querem silêncio. Arthur também esteve com o bufão, o bobo da corte,
Queremos o que nos tiram, majestade. Arthur congelou ao ouvir o riso do bobo ecoando pelo salão. Às vezes, a verdade se disfarça de piada para não ser rejeitada. Ao fim de um ano, Arthur tinha muitas respostas, mas não estava convencido. E de repente, apareceu a velha bruxa. Apareceu para Arthur, mesmo sem ser procurada. Com um olhar penetrante, fala para ele: posso te dar a resposta. E Arthur: diga-me o preço. A bruxa sorriu. Quero casar-me com Gawain. Não havia magia gratuita. Todo poder cobra um preço. E assim Arthur permaneceu chocado. E então uma reunião foi convocada na Távola Redonda, com todos os cavaleiros reunidos. A Távola Redonda não tinha cabeceira, porque ali ninguém era maior que o outro. E Arthur revela o problema. Conta o preço que a bruxa havia cobrado. E o cavaleiro Gawain fala com segurança: se é por tua vida, eu aceito casar-me com a bruxa. A honra, quando verdadeira, não faz discursos. Nas bodas, a presença da bruxa causou muitos constrangimentos. Foram bodas sem alegria. A bruxa comeu sem talheres e arrotou na mesa. O constrangimento pesava mais que o silêncio. Por dentro, Arthur estava dilacerado. E então a resposta é dada pela bruxa ao rei vizinho, em seu salão do trono, com a presença de Arthur. E a bruxa, de forma solene: o que as mulheres realmente querem é serem soberanas de suas próprias vidas. A resposta não serviu para convencer Arthur, mas serviu para satisfazer a condição imposta. Naquele momento, Arthur já não é juiz. Ele é o julgado. O rei vizinho faz a pergunta novamente. A bruxa repete a mesma resposta. Então,
o rei vizinho aceita. A verdade, quando dita, não precisa de aplausos. E assim, Arthur é libertado da pena que poderia receber. Na noite de núpcias de Gawain e a bruxa, acontece uma surpresa. Gawain entra, fecha a porta, volta-se e para. Diante dele está uma jovem senhora, elegante, serena, de postura nobre. Nada nela lembra a figura grotesca do casamento. E Gawain falando: o que vejo é real? Ela se levanta com graça. É o que sempre fui, quando me foi permitido escolher. E Gawain fala: mas dissestes que seria de dois modos, durante o dia uma bruxa e à noite uma bela jovem. E a mulher fala: então, eu te perguntei, qual preferes? Uma bruxa durante o dia e uma jovem bela à noite? Qual é a sua escolha? Gawain ergue o olhar firme. Quase não estava acreditando. Deixo que escolha você mesma. E ela se aproxima um passo e lhe fala: ao fazer isso, quebraste o encanto que eu tinha. Serei assim de dia e de noite. Não foi a beleza que venceu o feitiço, foi o respeito. Quando alguém é dono da própria vida, todos ganham. E agora, nossa reflexão final. Reis se fazem por coroas, lendas por escolhas. Naquele tempo, não havia códigos para tudo. Não havia manuais para o coração. Por isso, alguns aprendiam à força e outros pela honra. Arthur aprendeu que governar é perguntar. Gawain aprendeu que amar é respeitar. E a bruxa? Bem, a bruxa só lembrou aos homens aquilo que as mulheres sempre souberam.